E aí, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Como eu estava dizendo para Ana, eu estou aqui debaixo do cobertor desde que eu terminei a minha cota de dente central de hoje. Por quê? Porque eu estou dançando de manhã, antes de almoçar. Eu danço em média de 4 a 5 músicas no modo história do dente central. Então eu nem escolhi a música, eu não escolho. Eu danço a que tá lá na lista, entendeu? Pra sequência do jogo. E por que isso? Porque eu quero emagrecer, né? Então, pra gente emagrecer, a gente tem que fazer algum tipo de exercício. E eu resolvi que eu quero dançar, porque dançar é em casa, eu não tomo sol, eu não preciso ficar de máscara. E é isso. Sim, deitada. Por quê? Porque tá frio. Tá gostoso aqui debaixo do cobertor. Então eu levanto da cama 11h30 da manhã. Aí eu me arrumo. Quer dizer, vou no banheiro, né? Escovo o dente. Aí eu desço, danço. E aí depois eu almoço. Mas então, é que nessa posição que eu tô neste momento é a posição mais confortável para mim ficar deitada mexendo no computador. Mas para ler, às vezes, me incomoda aqui, ó, a garganta. Então eu mudo e fico, tipo, apoiada no cotovelo. E aí minha mão começa a formigar. Porque eu tô apoiada no cotovelo, justamente. Então eu gosto de ficar deitada assim, ó, abraçada com o travesseiro. Só que aí essa parte do travesseiro que eu tô lendo aqui na minha garganta fica ruim às vezes, porque eu sinto que minha voz não tá saindo. Ai, me inquibitou. Abriu. Então aí às vezes eu levanto aqui um pouco mais por causa que eu tô sentindo incômodo aqui, ó, na garganta. E aí, Ginko, tudo bom? Como você está? Deixa eu pôr o microfone pra este lado, pra mim não ficar com o braço em cima do microfone sem querer. Que bonitinho esse emoji. Muito fofo. Então, pessoal, estamos hoje, sexta-feira, ó que felicidade, para ler o capítulo 9 e o 10, né, depois, de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Então, bora lá. Capítulo 9. Com sono, mas tô bem. Eu não tô com sono, não. Eu tô ótima. Eu tô até empolgada hoje. Hoje eu vou jogar Minecraft à tarde, depois da live. E vou jogar Minecraft muito, porque eu tenho uma construção enorme pra fazer no servidor que eu jogo. Bora lá. As tripulações da Senhora Weasley. Não, tribulações, não tripulações. Tribulações. A inesperada partida de Dumbledore pegou Harry completamente de surpresa. Nossa, mano, esse barulho tá me irritando num. Por que tem que ter obra perto da casa da gente? Tinha que ter uma regra, assim, ó. Quando tem um streamer fazendo live, todas as obras na região param. Só que não, né? Mas enfim, gente, desculpa aí pelo barulho ali, né? Porque não tem como eu falar pro cara, mano, não faz barulho aí que eu tô fazendo live, porque não é nem na minha casa. É bem, tipo, do outro lado da rua, então, mesmo assim, enfim, né? Bora lá, tentar aqui. A inesperada partida de Dumbledore pegou Harry completamente de surpresa. O garoto continuou sentado na cadeira equipada com correntes, debatendo-se com seus sentimentos, que mesclavam choque e alívio. Os juízes foram se levantando, conversando entre si, recolhendo seus documentos e guardando-os. Harry ficou em pé, ninguém parecia estar lhe prestando a mínima atenção, a não ser a bruxa bufonídea à direita de Fudge, que agora passara a contemplá-lo em vez de ir a Dumbledore. Sem lhe fazer caso, o garoto tentou chamar a atenção de Fudge ou de Madame Bones, querendo perguntar se estava dispensado. Mas Fudge parecia muito decidida a não ligar para Harry, e Madame Bones estava ocupada com sua maleta, então ele deu alguns passos hesitantes em direção à saída, e ao ver que ninguém o mandava voltar, começou a andar bem depressa. Até eu, né? Ia tipo devagarinho primeiro para ver se alguém mandava eu voltar, né? Deu os últimos passos quase correndo, abriu a porta com violência e quase colidiu com o Sr. Weasley, que estava parado ali, com o rosto pálido e apreensivo. Dumbledore não disse... Inocente, disse Harry puxando a porta atrás de si, de todas as acusações. Abrindo um largo sorriso, o Sr. Weasley agarrou-o pelos ombros. Harry, é maravilhoso. Bom, é claro que eles não poderiam ter considerado você culpado. Não com as provas que tinham, mas... Mesmo assim, não posso fingir que não me senti...
Mas o Sr. Weasley parou de falar porque as portas do tribunal se abriu. Os juízes começaram a sair. Pelas barbas de Merlin! Exclamou admirado, puxando Harry de lado para deixar os juízes passarem. Você foi julgado por um tribunal completo? Acho que sim, disse Harry em voz baixa. Um ou dois bruxos cumprimentaram Harry com a cabeça ao passar e alguns, inclusive Madame Bones, disseram Bom dia, Arthur, mas a maioria desviou o olhar. Cornélio Fudge e a bruxa Bufonídia foram quase os últimos. E aí, Batatinha, tá sumido mesmo, hein? Tava esperando que você nem viesse hoje de novo. Não tem vindo mais nas minhas lives. Ai, meu Deus do céu, essa obra me deixa louca. Cornélio Fudge e a bruxa Bufonídia foram quase os últimos a deixar a masmorra. Fudge agiu como se o Sr. Weasley e Harry fizessem parte da parede, mas outra vez a bruxa ao passar encarou o garoto quase como se o avaliasse. O último a sair foi Percy. A exemplo de Fudge, ele ignorou completamente o pai e Harry. Passou direto, sobraçando um grande rolo de pergaminho e um punhado de pena sobressalentes. As costas empertigadas e o nariz empinado. As linhas ao redor da boca do Sr. Weasley se contraíram ligeiramente, mas ele não deu nenhuma outra amostra de ter visto seu terceiro filho. Vou levá-lo direto para casa, assim você pode contar aos outros as boas notícias. Eu entendo. Eu não ligo não, tô cobrando nada não. Aparece quando puder, é o que eu falo. Tipo, se puder aparecer, aparece. Se não puder, paciência, deixa pra próxima. Disse ele fazendo sinal a Harry para prosseguirem no momento em que os calcanhares de Percy desapareceram na escada para o nível 9. Vou acompanhá-lo a caminho daquele banheiro público em Bethnal Green. Vamos? Então, o que é que o senhor vai ter de fazer com relação àquele banheiro? Oi, Lily! Perguntou Harry sorrindo. De repente, tudo lhe parecia 5 vezes mais engraçado do que o normal. Começava a penetrar na sua cabeça a ideia de que fora inocentado. Ia voltar a Hogwarts. Ah, é um antifeitiço bastante simples, disse o Sr. Weasley ao subirem as escadas. Mas não é tanto o problema de consertar o estrago, é mais a atitude que está por trás desse vandalismo. Alguns bruxos podem achar engraçado armar arapucas para trouxas, mas isso é uma manifestação de algo mais profundo e perverso, e na minha opinião, o bruxo não continuou a frase. Tinham acabado de chegar ao corredor do nível 9. E Cornélio Fudge estava parado a uma pequena distância conversando em voz baixa com um homem alto de cabelos louros e lisos, em um rosto pontudo e pálido. O segundo homem se virou ao som dos passos dos recém-chegados. Também interrompeu o que ia dizendo. Seus frios olhos cinzentos se estreitaram e se fixaram no rosto de Harry. Ora, 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 o Potter patrono! Exclamou Lúcio Malfoy com frieza. E aí, Gabriel, tudo bom? Sem morrer, né? A voz sumindo assim não dá. Harry se sentiu sem fôlego, como se tivesse acabado de penetrar em uma coisa sólida. A última vez que vira aqueles olhos cinzentos e frios fora pelas fendas do capuz de um comensal da morte. E a última vez que ouvira a voz daquele homem, ele fazia caçoadas em um cemitério escuro enquanto Lord Voldemort o torturava. Harry não conseguia acreditar que Lúcio Malfoy tivesse coragem de encará-lo. Não conseguia acreditar que estivesse ali no Ministério da Magia. Ou que Cornélio Fudge estivesse conversando com ele, pois Harry contara ao ministro havia poucas semanas que Malfoy era um comensal da morte. O ministro estava justamente me contando a sorte que você teve, Potter, disse o Malfoy com sua voz arrastada. É surpreendente como você consegue se livrar de apertos tão extremos. Na verdade, parece até um ofídio. O Sr. Weasley apertou o ombro de Harry, alertando-o. É, disse Harry, sou bom em fugas. Lúcio Malfoy ergueu os olhos para o rosto do Sr. Weasley. E Arthur Weasley também. O que é que você está fazendo aqui, Arthur? Trabalho aqui, respondeu ele, secamente. Não aqui, com certeza. Admirou-se o Sr. Malfoy, erguendo as sobrancelhas e olhando em direção à porta por cima do ombro do Sr. Weasley. Pensei que sua sala fosse no segundo andar. Você não faz alguma coisa que envolve furtar artefatos de trouxas e enfeitiçá-los? E aí, Coringa, tudo bom? Não, retorquiu o Sr. Weasley, os dedos agora furando o ombro de Harry. Mas o que é que o senhor está fazendo aqui, afinal? Perguntou Harry a Lúcio Malfoy.
Acho que os meus assuntos particulares com o ministro não são da sua conta, Potter, disse Malfoy, alisando a frente das vestes. Harry ouviu distintamente o tilintar suave, como o de um bolso cheio de ouro. Francamente, só porque você é o garoto favorito de Dumbledore, não deve esperar a mesma indulgência dos demais. Vamos à sua sala então, ministro? Certamente, respondeu Fudge, dando as costas para Harry e o Sr. Weasley. Por aqui, Lúcio. Eles se afastaram juntos, falando em voz baixa. O Sr. Weasley não soltou o ombro de Harry até que os bruxos tivessem entrado no elevador. Por que é que ele não estava esperando a porta do escritório de Fudge se tinha negócios a resolver? Explodiu Harry furioso. O que é que ele estava fazendo aqui embaixo? Tentando entrar no tribunal sem ser visto, se quer minha opinião, respondeu o Sr. Weasley, parecendo extremamente agitado e espiando por cima do ombro como se quisesse se certificar de que ninguém o ouvia. Tentando descobrir se você tinha ou não sido expulso. Vou deixar um bilhete para Dumbledore quando passarmos em casa. Ele precisa saber que Malfoy esteve conversando com Fudge outra vez. Que negócios particulares eles podem ter a tratar? Ouro, imagino, respondeu o Sr. Weasley zangado. Malfoy há anos faz doações generosas para todo tipo de coisa. Ajuda-o a travar a amizade com as pessoas certas. Depois pode pedir favores. Atrasar leis que não quer que sejam aprovadas. Ah, ele é muito bem relacionado, esse Lúcio Malfoy. O elevador chegou, estava vazio, exceto por um bando de memorandos que esvoaçaram em volta da cabeça do Sr. Weasley quando ele apertou o botão para o átrio e as portas se fecharam. Afastou-os irritado. Sr. Weasley, disse Harry lentamente, se Fudge está se encontrando com comensais da morte como Malfoy, se está conversando com eles a sós, como vamos saber se não lançaram a maldição império sobre o ministro? Não pense que isso não tenha nos ocorrido, Harry, disse o Sr. Weasley em voz baixa, mas Dumbledore acha que, no momento, Fudge está agindo por conta própria, o que, como diz Dumbledore, não é muito consolo. É melhor não falarmos mais nisso por enquanto. As portas se abriram e eles desembarcaram no átrio, quase deserto. Érico, o bruxo segurança, estava outra vez escondido atrás do profeta diário. Já havia passado direto pela fonte de ouro quando Harry se lembrou. Espere, pediu ao Sr. Weasley e, tirando a bolsa de dinheiro do bolso, voltou à fonte. Ergueu os olhos para o rosto bonito do bruxo, mas, assim de perto, Harry achou-o fraco e tolo. O sorriso da bruxa era insosso, como o de uma... Eita, alguma coisa quebrou. O sorriso da bruxa era insosso, como o de uma candidata a Miss, e pelo que o garoto conhecia de duendes e centauros, era pouco provável que fossem surpreendidos olhando tão idiotamente para um ser humano. Somente a atitude de abjeto servilismo do elfo doméstico lhe pareceu convincente, sorrindo ao pensar no que Hermione diria se visse a estátua do elfo. Harry virou a bolsa de dinheiro de boca para baixo e despejou não 10 galeões, mas todo o seu conteúdo na fonte. Eu sabia, berrou Rony dando socos no ar. Você sempre consegue se safar. Ele esqueceu de pegar a varinha, né? Eu acho. Mas tudo bem. Sem comentários. Eu acho que só não colocaram essa parte dele pegando a varinha de volta no livro. Mas ele deve ter pego, né? Eles tinham de... volta, replay. Eles tinham de inocentar você, disse Hermione, que parecera que ia desmaiar de ansiedade. Quando Harry entrou na cozinha e agora levava a mão trêmula aos olhos. Não tinham um caso contra você. Nenhum. Mas vocês todos parecerão bem aliviados, considerando que já sabiam que eu ia me livrar das acusações, disse Harry sorrindo. A Sra. Weasley enxugou o rosto no avental, e Fred, George e Gina executaram uma espécie de dança de guerra, cantando Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Chega! Sosseguem! Gritou o Sr. Weasley, embora sorrisse. Escute aqui, Sirius, Lúcio Malfoy estava no ministério. Que? Exclamou Sirius ríspido. E a dança continua. Ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu. Quietos, vocês três! Nós o ouvimos conversando com Fudge no nível 9, depois foram juntos para a sala de Fudge. Dumbledore precisa saber disso. Com certeza, vamos contar a ele, não se preocupe. Bem, é melhor eu ir andando. Tem um vaso sanitário vomitando em Bethnal Green à minha espera. Molly, vou chegar tarde. Precisarei cobrir a ausência de Tonks, mas o Queen talvez venha jantar. E a dança continua. Ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu. Agora chega, Fred, George, Gina, disse a Sra. Weasley quando o marido deixou a cozinha. Harry, querido, venha se sentar. Almoce alguma coisa. Você quase não comeu no café da manhã.
Rony e Hermione se sentaram à frente do amigo, parecendo mais felizes do que nos dias que sucederam a chegada dele ao Largo Grimmauld. E o alívio eufórico que Harry sentira, um pouco afetado pelo encontro com Lúcio Malfoy, tornou a crescer. A casa sombria parecia de repente mais calorosa e mais hospitaleira. Até Monstro pareceu menos feio quando meteu seu nariz trombudo na cozinha para investigar a razão de todo aquele barulho. É claro que uma vez que Dumbledore apareceu em sua defesa, não havia jeito de condenarem você, disse Rony feliz, agora servindo enormes colheradas de purê de batata nos pratos de todos. Ele virou a corte a meu favor, disse Harry. Achou, porém, que ia parecer muita ingratidão, para não dizer infantilidade, comentar, mas eu gostaria que ele tivesse falado comigo, ou pelo menos olhado para mim. Ao pensar nisso, sua cicatriz ardeu com tanta intensidade que ele levou depressa a mão à testa. Que foi? Perguntou Hermione assustada. Cicatriz, murmurou Harry, mas não é nada, acontece o tempo todo agora. Nenhum dos outros repararam em nada, todos agora se serviam e se regozijavam que Harry tivesse escapado por um triz. Fred, George e Gina ainda cantavam. Hermione demonstrava uma certa ansiedade, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, Rony falou alegremente. Aposto como Dumbledore vai aparecer hoje à noite para festejar com a gente, sabe? Não acho que ele vá poder, Rony, disse a Sra. Weasley, pousando uma enorme travessa de galinha assada à frente de Harry. Ele está realmente muito ocupado no momento. E a dança continua. Ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu. Calem a boca, berrou a Sra. Weasley. Nos dias que se seguiram, Harry não pôde deixar de reparar que havia uma pessoa no Largo Grimmauld, número 12, que não parecia muito feliz com a sua volta a Hogwarts. Sirius encenara uma grande demonstração de felicidade logo que recebeu a notícia. Apertou a mão de Harry e deu grande sorriso como todos os outros. Mas não demorou muito, foi ficando mais triste e mais carrancudo do que antes, falando menos com as pessoas, até mesmo com Harry. E passando cada vez mais tempo trancado no quarto da mãe, com o bicuço. Pare de se sentir culpado, disse Hermione, com severidade depois que Harry desabafou seus sentimentos com ela e Rony enquanto faxinavam um armário mofado no terceiro andar, alguns dias mais tarde. O seu lugar é em Hogwarts, e Sirius sabe disso. Na minha opinião, ele está sendo egoísta. Você está sendo um pouco dura, Hermione, disse Rony, franzindo a testa enquanto tentava retirar um pouco do mofo agarrado ao seu dedo. Você não gostaria de ficar presa nesta casa sem ter companhia. Ele vai ter muita companhia, disse Hermione. Aqui é a sede da Ordem da Fênix, não é? Ele é que andou alimentando esperanças de que Harry viesse morar aqui. Não acho que seja verdade, disse Harry, torcendo o pano de limpeza. Ele não quis me dar uma resposta direta quando perguntei se podia. Ele não queria aumentar ainda mais as esperanças dele, respondeu Hermione sensatamente. E é provável que se sentisse um pouco culpado, porque acho que, em parte, estava realmente desejando que você fosse expulso. Então os dois seriam marginalizados juntos. Ah, para com isso! Exclamaram Harry e Rony ao mesmo tempo, mas Hermione meramente encolheu os ombros. Como quiserem, mas às vezes acho que a mãe de Rony está certa e Sirius se confunde, sem saber se você é você mesmo ou seu pai, Harry. Então você acha que ele está meio biruta? Indagou Harry inflamado. Não, só acho que passou muito tempo sozinho, respondeu Hermione com simplicidade. Neste ponto da conversa, a Sra. Weasley entrou no quarto por trás dos meninos. Ainda não acabaram? Perguntou, metendo a cabeça no armário. Pensei que a senhora estivesse aqui para mandar a gente fazer uma pausa, disse Rony com amargura. Sabe quanto mofo nós limpamos desde que chegamos aqui? Vocês estavam tão dispostos a ajudar a ordem, respondeu a Sra. Weasley. Que tal fazerem a sua parte, deixando a sede decente para podermos viver nela? Estou me sentindo um elfo doméstico, resmungou Rony. Bem, agora você conhece a vida horrível que eles levam. Quem sabe vai querer participar mais ativamente do Fale, disse Hermione esperançosa quando a Sra. Weasley saiu e os deixou continuar. Sabe, talvez não fosse má ideia mostrar às pessoas o horror que é viver limpando as coisas. Poderíamos promover o patrocínio de uma faxina da sala comunal da Grifinória, em que toda a renda revertesse para o Fale. Isso ampliaria a consciência e os fundos do movimento. Vou patrocinar o seu silêncio a respeito do Fale, resmungou Rony irritado, mas somente Harry pôde ouvi-lo. Harry viu-se devaneado cada vez mais sobre Hogwarts à medida que o fim das férias se aproximava. Mal podia esperar para rever Hagrid, jogar quadribol e até andar pelas hortas a caminho da estufa de herbologia.
Já seria uma festa e tanto deixar essa casa poeirenta e mofada, onde metade dos armários continuava trancada e monstro chiava desaforos, escondido nas sombras, quando alguém passava. Embora Harry tivesse o cuidado de não comentar nada disso onde Sirius pudesse ouvi-lo. O fato era que morar na sede do movimento anti-Voldemort não era nem de longe interessante ou excitante como Harry teria esperado que fosse, antes de experimentar. Embora os membros da Ordem entrassem e saíssem regularmente por vezes, ficassem para comer e outras vezes gastassem apenas uns minutinhos conversando aos cochichos, a Sra. Weasley tomava providências para que Harry e os outros estivessem bem longe para não ouvir, fosse com os ouvidos desarmados, fosse armados com as orelhas extensíveis. E ninguém, nem mesmo Sirius, parecia achar que Harry precisasse saber nada além do que já ouvira na noite da chegada. No último dia de férias, Harry estava retirando a titica de Edwige do topo do armário quando Rony entrou no quarto trazendo os envelopes. Chegaram as listas de material, anunciou, atirando um dos envelopes para Harry, que estava em cima de uma cadeira. Já não era sem tempo, pensei que tivessem esquecido. Em geral, mandam as listas muito mais cedo. Harry varreu a última titica para dentro de um saco de lixo e atirou-o por cima da cabeça de Rony na lixeira a um canto que o engoliu e soltou um sonoro arroto. Abriu então sua carta. Continha 2 folhas de pergaminho. Uma era o aviso habitual de que o trimestre começaria em 1º de setembro. A outra listava os livros de que iria precisar durante o ano letivo. Somente 2 livros novos, comentou ele, passando os olhos na lista. O livro Padrão de Feitiços, 5ª série, de Miranda Gottschalk, e Teoria da Defesa em Magia, de Wilbertus Slinkard. Crack! Fred e George aparataram bem ao seu lado. O garoto agora já estava tão acostumado com esse hábito dos gêmeos que nem ao menos caiu da cadeira. Estávamos justamente imaginando quem teria escolhido o livro de Slinkard, disse Fred em tom de conversa. Por que isso significa que Dumbledore arranjou um novo professor de defesa contra as artes das trevas, disse George. E já não era sem tempo, comentou Fred. Como assim? Perguntou Harry saltando da cadeira para o lado deles. Bom, ouvimos com as orelhas mamãe e papai conversando há umas semanas, explicou Fred a Harry. E pelo que diziam, Dumbledore estava tendo muita dificuldade de encontrar alguém para o cargo este ano. O que não é nenhuma surpresa quando a gente se lembra do que aconteceu com os últimos 4, disse George. Um foi despedido, um morreu, um teve a memória apagada e um passou 9 meses trancado em um malão, disse Harry contando nos dedos. Dá pra entender o que você quer dizer. O que há com você, Rony? Indagou Fred. Rony não respondeu. Harry virou a cabeça. Seu amigo estava muito quieto, com a boca meio aberta, olhando para a carta de Hogwarts. Tá aí, ó, uma coisa que eles não colocaram no filme. Uma coisa muito importante que eles não colocaram no filme. Qual é o problema? Perguntou Fred impaciente, dando a volta para espiar o pergaminho por cima do ombro do irmão. A boca de Fred escancarou-se também. Monitor? Exclamou olhando incrédulo para a carta. Monitor! George deu um pulo à frente, puxou a carta da mão de Rony e virou-a de cabeça para baixo. Harry viu uma coisa vermelha e dourada cair na palma da mão de George. Nem pensar, disse George em voz baixa. Houve um engano, disse Fred, arrebatando a carta da mão de Rony e segurando-a contra a luz, como se procurassem a marca d'água. Ninguém com juízo perfeito nomearia Rony monitor. As cabeças dos gêmeos se viraram ao mesmo tempo e juntos encararam Harry. Achamos que só poderia ser você, disse Fred num tom que sugeria que Harry os havia enganado. Achamos que Dumbledore teria de escolher você, exclamou George indignado. Depois de vencer o Tribruxo e tudo mais, disse Fred. Suponho que toda essa história de loucura deve ter contado pontos contra ele, comentou George para Fred. Concordou Fred lentamente. Você criou muita confusão, cara. Bem, pelo menos um de vocês entendeu as prioridades deles corretamente. E aproximando-se de Harry, deu-lhe uma palmada nas costas, ao mesmo tempo que lançava a Rony um olhar fulminante. Monitor! Roniquinho ou monitor! A mamãe vai dar náuseas, gemeu George, atirando o distintivo de volta a Rony, como se quisesse evitar contaminação. Rony, que ainda não dissera uma palavra, apanhou o distintivo, contemplou-o por um momento, então estendeu-o, calado para Harry, como se pedisse uma confirmação de que era autêntico. Harry o recebeu. Havia um grande M sobreposto ao leão de Grifinória. Vira um distintivo exatamente igual no peito de Percy em seu primeiro dia de Hogwarts. A porta se abriu com um estrondo. Hermione entrou correndo no quarto, as bochechas vermelhas e os cabelos esvoaçando. Trazia um envelope na mão.
Você recebeu? Ela viu o distintivo na mão de Harry e soltou um grito agudo. Eu sabia! Exclamou excitada, brandindo a carta na mão. Eu também, Harry, eu também! Não, apressou-se Harry a dizer, devolvendo o distintivo a Rony. Foi o Rony, não eu. É, o quê? Rony é o monitor e não eu, explicou Harry. Rony? Admirou-se Hermione de queixo caído. Mas, você tem certeza? Quero dizer... A garota ficou muito vermelha quando Rony se virou para ela com uma expressão de desafio no rosto. É o meu nome que está na carta. Começou Hermione totalmente perplexa. Bem, uau! Parabéns, Rony! É realmente inesperado, concluiu George, confirmando com a cabeça. Não, disse Hermione, ficando mais vermelha que nunca. Não, não é. É que Rony fez montes de... Ele realmente... A porta às costas dos garotos se abriu um pouco mais e a senhora Weasley entrou de marcha ré no quarto, trazendo uma pilha de vestes recém-lavadas. Gina me disse que as listas de material afinal chegaram, disse ela, vendo todos aqueles envelopes ao se dirigir à cama, onde começou a separar as vestes em 2 pilhas. Se vocês me entregarem as listas, irei até o beco diagonal hoje à tarde e comprarei tudo, enquanto vocês fazem as malas. Rony, terei de comprar mais pijamas para você. Estes estão no mínimo 15 centímetros mais curtos do que deveriam. Não consigo acreditar como você está crescendo tão depressa. Que cor você gostaria? Compre o vermelho e dourado para combinar com o distintivo, disse George rindo. Combinar com o quê? Perguntou a senhora Weasley distraída, enrolando um par de meias castanho-avermelhadas e depositando-as na pilha de Rony. O distintivo dele, repetiu Fred com ar de quem quer acabar depressa com a pior parte. O novo, belo e reluzente distintivo de monitor dele. A preocupação com os pijamas impediu que a senhora Weasley entendesse imediatamente as palavras de Fred. Dele, mas... Rony, você não é... Rony mostrou o distintivo. A senhora Weasley soltou um grito agudo, igual ao de Hermione. Eu não acredito, eu não acredito. Ah, Rony, que maravilha, monitor, como todos na família. Que é que Fred e eu somos, filhos do vizinho? Perguntou George indignado, enquanto a mãe o empurrava para o lado e abria os braços para apertar o filho mais novo. Espere só até o seu pai saber, Rony. Estou tão orgulhosa de você. Que notícia maravilhosa. Você pode acabar monitor-chefe, como Gui e Percy. Esse é o primeiro passo. Ah, que coisa para acontecer no meio de toda essa preocupação. Estou encantada. Ah, Roninho. Fred e George estavam fingindo grandes ânsias de vômito às costas da mãe, mas a senhora Weasley nem reparou. Os braços apertados em torno do pescoço de Rony, ela o beijava por todo o rosto, que se tornara vermelho mais intenso do que o distintivo. Mamãe, não, mamãe, se controla, murmurava ele tentando afastá-la. Ela o soltou e disse ofegante. Bom, então o que vai ser? Demos a Percy uma coruja, mas naturalmente você já tem uma. Que é que você quer dizer? Perguntou o garoto com cara de quem não ousa acreditar no que está ouvindo. Você tem de ganhar uma recompensa por isso, disse a senhora Weasley carinhosamente. Que tal um belo conjunto de vestes a rigor? Já compramos isso para ele, disse Fred com amargura, parecendo sinceramente arrependido de sua generosidade. Ou um caldeirão novo, o velho caldeirão de Carlinhos está todo enferrujado. Um rato novo, você sempre gostou do Perebas. Mamãe, pediu Rony esperançoso, posso ganhar uma vassoura nova? A senhora Weasley pareceu ligeiramente desapontada. Vassouras eram caras. Não precisa ser uma realmente boa, Rony se apressou a acrescentar. Só nova para variar. A senhora Weasley hesitou. Em seguida sorriu. Claro que pode. Bem, então é melhor eu ir andando se tenho de comprar uma vassoura também. Vejo vocês mais tarde, meu Roniquinho monitor. E não se esqueça de fazer suas malas, monitor. Ah, estou vibrando. Ela deu mais um beijo na bochecha de Rony, fungou alto e saiu apressada do quarto. Fred e George se entreolharam. Você não se incomoda se a gente não beijar você, não é, Rony? Perguntou Fred num tom de fingida ansiedade. Podemos fazer uma reverência se você quiser, sugeriu George. Ah, calem a boca, disse Rony amarrando a cara para os irmãos. Se não, disse Fred com um sorriso maligno se espalhando pelo rosto. Vai nos tascar uma detenção? Eu adoraria que ele tentasse, debochou George. Ai, coceira. E ele pode, se vocês não se cuidarem, disse Hermione aborrecida. Os gêmeos caíram na gargalhada e Rony murmurou. Deixa pra lá, Hermione. Vamos ter de tomar cuidado com o que fizermos, George, disse Fred fingindo tremer. Com esses dois atrás da gente. Parece que nossos dias de desrespeito à lei finalmente terminaram, disse George sacudindo a cabeça. E com mais um barulhento craque, os gêmeos desaparataram.
Esses dois! Exclamou Hermione furiosa, olhando para o teto, pelo qual eles agora ouviam Fred e George rir às gargalhadas no quarto de cima. Não ligue para eles, Rony, só estão com ciúmes. Não acho que estejam, disse Rony em dúvida, olhando para o teto. Eles sempre disseram que só babacas viram monitores. Ainda assim, acrescentou mais alegre, eles nunca tiveram vassouras novas. Eu gostaria de ir com mamãe escolher. Ela nunca terá dinheiro para uma Nimbus, mas saiu uma Clean Sweep que seria ótima. Acho que vou dizer a ela que gostaria de ganhar uma Clean Sweep, só para ela saber. E saiu correndo do quarto, deixando Harry e Hermione sozinhos. Por alguma razão, Harry achou que não queria olhar para a amiga. Virou-se para sua cama, apanhou a pilha de vestes limpas que a Sra. Weasley tinha deixado ali e levou-as para o outro lado do quarto onde estava o seu malão. Harry, chamou Hermione hesitante. Parabéns, Mione, disse ele tão efusivamente que nem parecia sua voz, e ainda sem olhar. Genial, monitora, legal. Obrigada, disse a garota. Harry, posso pedir a Edwis emprestada para mandar dizer à mamãe e ao papai? Eles vão ficar realmente satisfeitos. Quero dizer, monitor. É uma coisa que eles conseguem entender. Pode, sem problemas, respondeu, ainda com aquela horrível cordialidade na voz que não era sua. Pode levar. Harry se inclinou para o malão, depositou as vestes no fundo e fingiu estar procurando alguma coisa, enquanto Hermione ia até o armário e pedia a Edwis para descer. Alguns minutos se passaram, Harry ouviu a porta fechar, mas continuou curvado, escutando. Os únicos sons que ouvia eram os do retrato vazio na parede, dando risadinhas, e as cestas de lixo no canto, regurgitando a titica de coruja. Ele se endireitou e olhou para trás. Hermione saíra e levara com ela Edwis. Harry voltou vagarosamente até sua cama e se largou nela, fixando o olhar, sem ver, na parte inferior do armário. Esquecera completamente que os monitores eram escolhidos no 5º ano. Estivera demasiado ansioso com a possibilidade de ser expulso para sequer pensar que os distintivos deviam estar sendo enviados para certas pessoas. Mas se ele tivesse lembrado, tivesse pensado, que teria esperado? Não isso, disse uma vozinha sincera dentro de sua cabeça. Harry amarrou a cara e enterrou-a nas mãos. Não podia mentir para si mesmo. Se tivesse sabido que o distintivo de monitor estava a caminho, teria esperado que viesse para ele e não para Rony. Será que isso fazia tão arrogante quanto Draco Malfoy? Será que se achava superior a todos? Será que realmente acreditava que era melhor do que Rony? Não, disse a vozinha desafiando. Seria verdade? Harry se perguntou, sondando ansiosamente os próprios sentimentos. Sou melhor em quadribol, disse a voz, mas não sou melhor em mais nada. O que decididamente era verdade, pensou Harry. Não era melhor que Rony nas aulas, mas e nas aulas externas? E naquelas aventuras que ele, Rony e Hermione viviam juntos desde que entraram para Hogwarts? Muitas vezes correndo riscos maiores que a expulsão. Bom, Rony e Hermione estiveram comigo na maior parte do tempo, disse a voz na cabeça de Harry. Mas não o tempo todo, argumentou Harry. Eles não lutaram contra Quirrell. Eles não enfrentaram o Riddle nem o Basilisco. Eles não se livraram dos Dementadores na noite em que Sirius fugiu. Eles não estiveram no cemitério na noite em que Voldemort voltou. E os mesmos sentimentos de estar sendo usado que o invadira na noite em que chegara tornou a despertar. Decididamente eu fiz mais, pensou indignado. Fiz mais do que qualquer um deles. Mas talvez, disse a vozinha com imparcialidade, talvez Dumbledore não escolha os monitores porque eles vivam se metendo em situações perigosas. Talvez ele os escolha por outras razões. Rony deve ter alguma coisa que você não tem. Harry abriu os olhos e fixou por entre os dedos os pés de garra do armário, lembrando-se do que Fred dissera. Ninguém com o juízo perfeito nomearia Rony monitor. Harry soltou mais uma risada abafada. Um segundo depois, sentiu nojo de si mesmo. Rony não pedira a Dumbledore para lhe dar o distintivo de monitor. Não era culpa de Rony. Será que ele, Harry, o melhor amigo de Rony no mundo, ia ficar emburrado porque não ganhara um distintivo? Ia rir com os gêmeos às costas do amigo? Estragar para Rony este momento em que, pela primeira vez, ele levava melhor sobre Harry em alguma coisa? Neste ponto, ele ouviu os passos de Rony subindo a escada. Ficou em pé, ajeitou os óculos e engrenou um sorriso quando Rony embarafustou pela porta. Apanhei-a bem a tempo, disse feliz. Ela disse que vai comprar a Clean Sweep, se puder. Legal, exclamou Harry, sentiu alívio ao perceber que sua voz perdera a falsa cordialidade. Escute aqui, Rony. Parabéns, cara. O sorriso desapareceu do rosto de Rony. Eu nunca pensei que seria eu, disse sacudindo a cabeça. Pensei que seria você.
Ah, eu criei muitos problemas, disse Harry fazendo coro a Fred. Suponho. Bom, é melhor a gente fazer as malas, não acha? Era estranho como os pertences dos dois pareciam ter se espalhado desde que haviam chegado ali. Levaram quase a tarde inteira para reunir os livros e outras coisas largadas pela casa e guardá-las de volta nos malões de escola. Harry reparou que o amigo não parava de mexer no distintivo. Primeiro colocou-o sobre a mesa de cabeceira, depois guardou-o no bolso da jeans. Por fim, tirou-o e ajeitou-o sobre as vestes dobradas como se quisesse ver o efeito do vermelho sobre o negro. Somente quando Fred e George apareceram e se ofereceram para prendê-lo à testa dele com um feitiço adesivo permanente é que ele o embrulhou carinhosamente nas meias castanhas e trancou-o no malão. A senhora Weasley voltou do beco diagonal por volta das 6 horas, carregada de livros e mais um embrulho comprido de papel pardo grosso que Rony tirou das mãos dela com um gemido de desejo. Não precisa desembrulhar agora, as pessoas estão chegando para o jantar. Quero todos lá embaixo, disse a mãe. Mas no instante em que ela desapareceu de vista, o garoto rasgou o papel num frenesi e examinou cada centímetro da vassoura nova, com uma expressão de êxtase no rosto. Embaixo, no porão, a senhora Weasley pendurou uma flâmula vermelha sobre a mesa de jantar, coberta de iguarias, em que se lia: Parabéns, Rony e Hermione, os novos monitores. Ela parecia muito mais animada do que Harry e a vira durante todo o período das férias. Pensei em fazer uma festinha e não um jantar à mesa, disse a Harry, Ron, Hermione, Fred, George e Gina quando eles entraram no aposento. Seu pai e Gui estão a caminho, Rony. Despachei corujas para os dois e eles ficaram entusiasmados, acrescentou sorridente. Fred girou os olhos para o teto. Sirius, Lupin, Tonks e Queen Shacklebolt já estavam ali, e Olho Tonto Moody chegou, batendo a perna de pau, logo depois de Harry se servir de uma cerveja amanteigada. Ah, Alastor, que bom que você está aqui, cumprimentou a senhora Weasley animada, olhando quando o Olho Tonto sacudiu do corpo a capa de viagem. Há séculos que andamos querendo pedir a você. Será que podia dar uma olhada na escrivaninha da sala de visitas e nos dizer o que tem lá dentro? Não quisemos abri-la, porque pode ser alguma coisa realmente ruim. Pode deixar comigo, Molly. O olho azul elétrico de Moody girou para o alto e fixou-se no teto da cozinha, transpassando-o. Sala de visitas, rosnou à medida que sua pupila se contraía. Escrivaninha no canto? Estou vendo. É um bicho-papão. Quer que eu suba e me livre dele, Molly? Não, não, eu mesma farei isso mais tarde, sorriu a senhora Weasley. Tome sua bebida. Na verdade, estamos fazendo uma pequena comemoração, disse indicando a flâmula vermelha. O quarto monitor na família, disse com carinho, arrepiando os cabelos de Rony. Monitor, é? Resmungou Moody, seu olho normal fixando-se em Rony e o mágico girando para olhar um lado da própria cabeça. Harry teve a sensação muito desagradável de que ele o observava e afastou-se em direção a Sirius e Lupin. Bem, então meus parabéns, disse Moody ainda olhando para Rony com o olho normal. Figuras de autoridade sempre atraem problemas, mas suponho que Dumbledore o considere capaz de resistir à maioria das principais azarações, ou não o teria nomeado. Rony pareceu bastante espantado com essa opinião, mas não foi preciso responder, graças à chegada do pai e do irmão mais velho. A senhora Weasley estava de tão bom humor que nem sequer reclamou de terem trazido o Mundungo com eles. O bruxo usava um casaco longo que parecia estranhamente volumoso em lugares improváveis, e não aceitou o oferecimento de tirá-lo e guardá-lo junto à capa de viagem de Moody. Bom, acho que a ocasião pede um brinde, disse o Sr. Weasley depois de que todos se serviram de bebidas. Ele ergueu o cálice. A Rony e Hermione, os novos monitores da Grifinória. Os dois garotos sorriram enquanto todos brindavam e em seguida os aplaudiam. Eu nunca fui monitora, disse Tonks animada às costas de Harry quando os convidados se aproximaram da mesa para se servir. Seus cabelos hoje estavam vermelho tomate e batiam na cintura. Ela parecia a irmã mais velha de Gina. A diretora da minha casa disse que me faltavam certas qualidades necessárias. Quais, por exemplo? Perguntou Gina, que estava escolhendo uma batata assada. A capacidade de me comportar, disse Tonks. Gina riu. Hermione parecia não saber se ria ou não, e escolheu um meio termo, servindo-se de um gole exagerado de cerveja amanteigada e se engasgando. E você, Sirius? Perguntou Gina, batendo nas costas de Hermione. Sirius, que estava bem ao lado de Harry, soltou uma risada, a risada de sempre, que lembrava um latido. Ninguém teria me nomeado monitor. Eu passava tempo demais detido com Tiago. Lupin era o garoto bem comportado. Ele ganhou o distintivo. Acho que Dumbledore talvez tivesse esperanças de que eu fosse capaz de exercer algum controle sobre os meus melhores amigos, disse Lupin. Não preciso dizer que falhei miseravelmente.
O estado de ânimo de Harry subitamente melhorou. Seu pai também não fora monitor. De repente, a festa pareceu muito mais divertida. Encheu seu prato, sentindo gostar 2 vezes mais de todos que estavam presentes. Rony elogiava com entusiasmo as qualidades de sua vassoura nova para quem quisesse ouvi-lo. De 0 a 100 km em 10 segundos, nada mal, hein? Quando se pensa que a Comet 290 só atingia 95, e isso com um bom vento de cauda, segundo o que vassoura. Hermione estava conversando muito séria com Lupin sobre suas ideias a respeito dos direitos dos elfos. Quero dizer, é o mesmo tipo de absurdo que a segregação de lobisomens, não é? Tudo isso parece nascer dessa horrível maneira dos bruxos se acharem superiores aos outros seres. A senhora Weasley e Guy requentavam a mesma discussão de sempre sobre o cabelo do rapaz. Ai, meu braço. Está realmente passando dos limites e você é tão bonito. Ficaria muito melhor se os cortasse mais curtos. Você não acha, Harry? Rony, para de cair do meu ouvido, obrigado. Não sei, disse Harry, ligeiramente assustado por perguntarem sua opinião. Afastou-se discretamente e foi em direção a Fred e George, que estavam agrupados em um canto como um dungo. O bruxo parou de falar quando avistou Harry, mas Fred deu uma piscadela e fez sinal para o garoto se aproximar. Tudo bem, disse ele a Mundungo. Podemos confiar no Harry. Ele é quem nos dá o suporte financeiro. Olha só o que o Dunga arranjou para nós, disse George, estendendo a mão para Harry. Estava cheia de alguma coisa que lembrava vagens murchas. Produzia um barulhinho abafado de chocalho, embora estivessem completamente paradas. Sementes de tentáculos venenosos, esclareceu George. Precisamos delas para o kit mata-aulas, mas são substâncias não comerciáveis classe C, por isso estamos tendo dificuldade para comprá-las. 10 galeões a partir então, Dunga, perguntou Fred. Com todo o trabalho que tive para conseguir essas, exclamou Mundungo, seus olhos empapuçados e vermelhos se arregalando ainda mais. Lamento, rapazes, mas não estou assentando nenhum nuke menos de 20. Dunga gosta de fazer piadinhas, disse Fred a Harry. A melhor até agora foi pedir 6 ciclos por um saco de espinhos de ouriço, disse George. Cuidado, alertou Harry em voz baixa. Que? Admirou-se Fred. Mamãe está ocupada, arrulhando em volta do monitor Rony. Estamos seguros. Mas Moody parece estar de olho em vocês, lembrou Harry. Mundunga espiou nervoso por cima do ombro. Bem lembrado, resmungou. Tudo bem, rapazes, 10 então, se levarem tudo depressa. Valeu, Harry, exclamou Fred encantado, enquanto Mundunga esvaziou os bolsos nas mãos estendidas dos gêmeos e saía rápido em direção à comida. É melhor levarmos isso para cima. Harry observou os garotos se afastarem, sentindo-se ligeiramente apreensivo. Acabara de lhe ocorrer que o Sr. e a Sra. Weasley iam querer saber como é que Fred e George estavam financiando os artigos para sua loja quando finalmente descobrissem. O que era inevitável, que a loja já estava funcionando. Doar aos gêmeos do prêmio do Tribruxo parecera a Harry na época uma coisa simples, mas e se isso acabasse provocando outra briga de família e um rompimento como o de Percy? Será que a Sra. Weasley ainda consideraria Harry como um filho se descobrisse que ele possibilitara a Fred e George iniciar uma carreira que ela achava inadequada? Parado onde os gêmeos o haviam deixado, tendo por companhia apenas a culpa que lhe pesava na boca do estômago, Harry ouviu alguém dizer seu nome. A voz grave e ressonante de Queen Shacklebolt era audível mesmo no meio de toda a conversa. Por que Dumbledore não promoveu Potter a monitor? Indagava Queen. Deve ter tido suas razões, respondeu Lupin. Mas teria demonstrado sua confiança nele. É o que eu teria feito, insistiu Queen, principalmente com o profeta diário a atacá-lo com tanta frequência. Harry não virou a cabeça. Não queria que Lupin nem Queen soubessem que entreouvia, embora não sentisse a menor fome, acompanhou Mundungo de volta à mesa. Seu prazer na festa se evaporara com a mesma velocidade com que surgiu. Ele desejou estar deitado em seu quarto. Olho tonto Moody cheirava uma coxa de galinha com o que lhe sobrara do nariz. Evidentemente não conseguiu perceber vestígios algum de veneno, porque em seguida arrancou um naco com uma dentada. O punho é feito de carvalho americano, com um verniz anti-azaração, e tem controle anti-vibração embutido, dizia Rony a Tonks. A Sra. Weasley deu um grande bocejo. Bem, acho que vou dar um jeito naquele bicho-papão antes de ir dormir. Arthur, não quero esse pessoalzinho acordado até tarde, está bem? Boa noite, Harry, querido. Ela saiu da cozinha, Harry pousou o prato e se perguntou se conseguiria segui-la sem chamar atenção. Você está bem, Potter? Perguntou Moody. Tô, ótimo, mentiu Harry. Moody tomou um gole do frasco de bolso, seu olho azul elétrico
olhando de esguelha para o garoto. Vem cá, tem uma coisa que talvez lhe interesse, disse. De um bolso interno das vestes, Moody tirou uma velha foto bruxa muito danificada. A Ordem da Fênix original, rosnou. Encontrei-a a noite passada, quando estava procurando a minha capa da invisibilidade sobressalente. E, como Podmore ainda não teve a boa educação de devolver a minha boa, pensei que o pessoal talvez gostasse de ver isso. Harry apanhou a foto, um pequeno grupo de bruxos, alguns acenando para ele, outros erguendo os copos, retribuindo seu olhar. Aquele sou eu, disse Moody apontando a própria imagem, sem necessidade. O Moody na foto era inconfundível, embora o cabelo estivesse um pouco menos grisalho e o nariz intacto. E ali é Dumbledore ao meu lado, Dédalo Diggle do outro lado. Essa é Marlene McKinnon. Foi morta 2 semanas depois de tirarmos a foto. Pegaram toda a família dela. Esses são Franco e Alice Longbottom. O estômago de Harry, já meio embrulhado, contraiu-se ao olhar para Alice Longbottom. Conhecia aquele rosto redondo e simpático muito bem, embora nunca tivesse visto porque era a cara do filho Neville. Coitados, resmungou Moody. Melhor morrer do que passar pelo que passaram. E essa é Emelina Vance. Você já a conheceu. E aquele é Lupin, obviamente. Beijo Fenwick? Ele também sofreu muito. Só encontramos pedacinhos dele. Cheguem pra lá, acrescentou metendo o dedo na foto, e as pessoas fotografadas se deslocaram para o lado para que outras, que estavam parcialmente na sombra, pudessem passar ao primeiro plano. Esse é Edgar Bones, irmão de Amélia Bones. Pegaram ele e a família também. Era um grande bruxo. Sturge Podmore, pombas, como está jovem. Carátaco de Arborn. Desapareceu 6 meses depois da foto. Nunca encontramos seu corpo. Hagrid, naturalmente, parece exatamente o que é. Eliphas Dodge, você o conheceu. Tinha me esquecido que usava esse chapéu idiota. Gideon Pruitt, foram precisos 5 comensais da morte para matá-lo e matar o irmão Fábio. Lutaram como heróis. Mexam-se, mexam-se! As figurinhas na foto se misturaram e as que estavam escondidas bem atrás apareceram à frente. Esse é o irmão de Dumbledore, Aberforth. A única vez que o vi, sujeito esquisito. Essa é Dorcas Midwood. Voldemort a matou pessoalmente. Sirius, quando ainda usava cabelos curtos e... Estão todos aí. Achei que você se interessaria. O coração de Harry deu uma cambalhota. Seu pai e sua mãe estavam sorrindo para ele, sentados um de cada lado de um homenzinho de olhos aguados, que Harry reconheceu imediatamente como Rabicho, o que havia denunciado o paradeiro dos dois a Voldemort, e com isso provocar a morte deles. Exclamou Moody. Harry ergueu os olhos para o rosto cheio de cicatrizes e marcas de Moody. Ele evidentemente tinha a impressão de que acabara de mostrar a Harry uma coisa boa. Disse o garoto mais uma vez, tentando sorrir. Escute, acabei de me lembrar, ainda não guardei o meu... Ele foi poupado do trabalho de inventar um objeto que ainda não tivesse guardado. Sirius acabara de dizer. Que é isso que você tem aí, olho tonto? E Moody voltou sua atenção para Sirius. Harry atravessou a cozinha, saiu discretamente pela porta e subiu as escadas antes que alguém o chamasse de volta. Não sabia dizer por que ficara tão chocado, afinal já vira fotos dos seus pais antes, e já conhecera Rabicho, mas o fato de alguém mostrá-los assim, de repente, quando menos espera... Ninguém gostaria disso, pensou enraivecido. E ainda por cima, vê-los cercados por todas aquelas caras felizes. Beijo Fenwick, que fora encontrado em pedacinhos, e Gideon, que morrera como herói, e os Longbottom, que foram torturados até enlouquecer, todos acenando, felizes na foto, para sempre, sem saber que estavam condenados. Bom, Moody talvez achasse isso interessante. Ele, Harry, achava perturbador. O garoto subiu as escadas, pé ante pé, até o corredor, passou pelas cabeças empalhadas dos elfos, satisfeitos de estar sozinho, mas ao se aproximar do primeiro patamar ouviu ruídos. Alguém estava soluçando na sala de visitas. Olá? Chamou. Não houve resposta, mas os soluços continuaram. Harry subiu os degraus restantes. De 2 em 2, cruzou o patamar e abriu a porta da sala de visitas. Alguém estava encolhido contra a parede escura, a varinha na mão, todo o corpo sacudido por soluços, esparramado no velho tapete empoeirado, em uma mancha de luar visivelmente morto. Encontrava-se Rony. Todo o ar pareceu fugir de seus pulmões. Harry teve a sensação de que estava atravessando o chão. Seu cérebro congelou. Rony morto. Não, não era possível. Mas, espere um momento. Não podia ser. Rony estava lá embaixo. Senhora Weasley? Chamou Harry com a voz embargada. Ridículos! Soluçava a bruxa, apontando a varinha trêmula para o corpo do filho. Crack! O corpo de Rony se transformou no de Guy, de barriga para cima, braços e pernas abertos.
olhos abertos e vidrados. A senhora Weasley voltou a soluçar. Crack. O corpo do Sr. Weasley substituiu o de Guy. Seus óculos tortos, um filete de sangue escorrendo pelo rosto. Não, gemia a Sra. Weasley. Não, ridículos, ridículos, ridículos! Crack, gêmeos mortos. Crack, Percy morto. Crack, Harry morto. Sra. Weasley, saia daqui, gritou Harry contemplando o próprio cadáver estirado no chão. Deixe outra pessoa. O que está acontecendo? Lupin subira correndo a sala, seguida de perto por Sirius e Moody, que fechava a fila, batendo a perna de pau. Lupin olhava da Sra. Weasley para o cadáver de Harry no chão, e pareceu compreender tudo no mesmo instante. Puxando a varinha, disse em tom muito claro e firme. Ridículos! O corpo de Harry desapareceu. Um globo de prata pairou no ar sobre o local em que estivera o cadáver. Lupin sacudiu a varinha mais uma vez e o globo desapareceu em uma baforada de fumaça. Engoliu a Sra. Weasley em seco e tornou a se desmanchar numa torrente de lágrimas com o rosto entre as mãos. Molly, disse Lupin desolado, aproximando-se dela. Molly, não! No segundo seguinte, ela soluçava de se acabar no ombro de Lupin. Molly, foi apenas um bicho-papão, disse ele consolando-a, dando-lhe palmadinhas na cabeça. Apenas um bicho-papão idiota. Eu os vejo mortos, o tempo todo, gemeu a Sra. Weasley no ombro do bruxo. Todo o tempo, tenho sonhos. Sirius ficou olhando fixamente para o pedaço do tapete em que estivera deitado o bicho-papão, fingindo ser Harry. Moody olhava para o garoto, que evitou seu olhar. Tinha a estranha sensação de que o olho mágico de Moody o acompanhara desde a cozinha. Não diga ao Arthur, pedia a Sra. Weasley, agora engolindo o choro e enxugando nervosamente os olhos com os punhos. Não quero que saiba. Não quero que ele saiba. Fui boba. Lupin lhe deu um lenço e ela soou o nariz. Harry, sinto muito. O que é que você vai pensar de mim? Perguntou trêmula. Não consigo nem me livrar de um bicho-papão. Bobagem, disse Harry tentando sorrir. Estou tão preocupada, disse ela, as lágrimas mais uma vez saltando-lhe dos olhos. Metade da família está na ordem. Será uma bênção se todos sobreviverem. E Percy não está falando conosco. E se alguma coisa terrível acontecer antes de termos feito as pazes com ele? E o que vai acontecer se Arthur e eu morrermos? Quem é que vai tomar conta de Rony e Gina? Ai. Molly, chega, disse Lupin com firmeza. Agora não é como da última vez. A ordem está mais bem preparada. Contamos com uma dianteira. Sabemos o que Voldemort pretende. A Sra. Weasley soltou um gritinho de medo ao ouvir esse nome. Ah, Molly, vamos. Já é tempo de você se acostumar a ouvir o nome dele. Escute, não posso prometer que ninguém vai sair ferido. Ninguém pode prometer isso. Mas estamos muito melhor do que estávamos da última vez. Você não fazia parte da ordem naquele tempo, por isso não compreende. Da última vez havia 20 comensais da morte para cada um de nós, e eles foram nos matando um a um. Harry lembrou-se da fotografia dos seus pais sorridentes. Sabia que Moody ainda o observava. Não se preocupe com Percy, disse Sirius abruptamente. Oh, meu Deus do céu. Meu olho tá ardendo. Ele vai mudar de opinião. É apenas uma questão de tempo. E Voldemort vai sair das sombras. E quando isso acontecer, o Ministério inteiro vai nos pedir perdão. E não tenho muita certeza se vamos aceitar o pedido deles, acrescentou com amargura. Agora, quanto a quem vai cuidar de Rony e Gina se você e Arthur morrerem, disse Lupin com um leve sorriso. O que vocês acham que vamos fazer? Deixá-los morrer de fome? A Sra. Weasley deu um sorriso trêmulo. Estou sendo boba, murmurou outra vez, enxugando os olhos. Mas Harry, fechando a porta do quarto atrás de si, uns 10 minutos depois, não conseguiu achar que a Sra. Weasley fosse boba. Via seus pais sorrindo para ele na velha foto danificada, sem saber que suas vidas, como a de tantos outros à sua volta, estavam chegando ao fim. A imagem do bicho-papão se transformando no cadáver de cada membro da família da Sra. Weasley não parava de lampejar diante dos seus olhos. Sem aviso, a cicatriz em sua testa queimou de dor, e seu estômago revirou horrivelmente. Para com isso, disse com firmeza, esfregando a cicatriz à medida que a dor foi diminuindo. Primeiro sinal de loucura, falar com a própria cabeça, disse a voz sonsa do quadro vazio na parede. Harry não lhe deu atenção. Sentiu-se mais velho do que jamais se sentira na vida. E parecia extraordinário que há pouco menos de uma hora estivesse preocupado com uma loja de logros e com quem ganhar um distintivo de monitor. Gente, que capítulo longo esse. Um capítulo só deu quase 1 hora de live, velho. Vamos beber um pouquinho de água para acalmar os ânimos aqui depois dessa cena horrível com a Sra. Weasley.
Eu espero que o capítulo 10 seja um pouco mais curto pra gente conseguir ler em menos de 1 hora. Ai. Deixa eu pôr o travesseiro pra cá. Mais confortável. Deitar em cima do travesseiro, não é mesmo, pessoal? Vamos lá. Capítulo 10. Luna Lovegood. Harry teve uma noite inquieta. Eita. Seus pais entravam e saíam dos seus sonhos, sempre calados. A senhora Weasley soluçava sobre o cadáver de monstro, observada por Rony e Hermione, que estavam usando coroas, e mais uma vez Harry se viu descendo por um corredor que terminava em uma porta fechada. Acordou bruscamente com a cicatriz formigando e encontrou Rony já vestido e falando com ele. É melhor se apressar, mamãe está furiosa, diz que vamos perder o trem. Havia grande confusão e barulho na casa, pelo que ouviu enquanto vestia rapidamente. Harry conseguiu entender que Fred e George tinham enfeitiçado seus balões para voar escada abaixo, a fim de economizar o trabalho de carregá-los, e em consequência eles haviam colidido diretamente com Gina e feito a irmã rolar 2 lances de escada até o corredor. A Sra. Black e a Sra. Weasley estavam ambas berrando a plenos pulmões. Poderiam tê-la machucado seriamente, seus idiotas! Mestiços imundos, emporcalhando a casa dos meus pais! Hermione entrou correndo no quarto com o rosto afogueado na hora em que Harry estava calçando os tênis. Edwin se equilibrava no ombro da garota, que carregava bichento a se debater em seus braços. Mamãe e papai acabaram de mandar Edwin de volta. A coruja saiu esvoaçando docilmente e foi se empoleirar no teto de sua gaiola. Você já está pronto? Quase. A Gina está bem? Perguntou Harry, pondo os óculos no rosto. A senhora Weasley já cuidou dela, disse Hermione, mas agora o Olho-Tonto está protestando que não podemos sair até Sturge chegar, ou ficará faltando uma pessoa na guarda. Guarda? Perguntou Harry. Temos de ir a King's Cross com uma guarda? Você tem de ir a King's Cross com uma guarda, corrigiu Hermione. Por quê? Perguntou Harry irritado. Pensei que Voldemort estivesse agindo nas sombras. Ou será que você está me dizendo que ele vai pular de dentro de um latão de lixo e tentar me matar? Eu não sei, foi o que o Olho-Tonto disse, respondeu Hermione desatenta, olhando para o relógio. Mas se não sairmos logo, decididamente, vamos perder o trem. Será que vocês podem descer aqui, agora, por favor? Berrou a senhora Weasley e Hermione deu um salto como se tivesse se escaldado e saiu correndo do quarto. Harry agarrou Edwin, enfiou-a sem cerimônia na gaiola e saiu atrás da amiga, arrastando seu malão. O retrato da senhora Black uivava de fúria, mas ninguém se preocupava em fechar as cortinas sobre seu retrato para fazê-la calar. Todo aquele estardalhaço no corredor com certeza iria tornar a despertá-la. Harry, você vem comigo e com Tonks, gritou a senhora Weasley, tentando abafar os repetidos guinchos de sangues ruins, ralé, criaturas da imundície. Deixe o malão e a coruja. Alastor vai cuidar da bagagem. Ah, pelo amor de Deus, Sirius, Dumbledore disse não! Um cachorro peludo aparecera ao lado de Harry quando ele tentava escalar os vários malões que atracavam o hall e chegar à senhora Weasley. Ah, francamente, respondeu a senhora Weasley desesperada. Bom, que seja, mas por sua conta e risco. Meu Deus, que coceira! Ela abriu com violência a porta de entrada e saiu para o dia palidamente iluminado de setembro. Harry e o cachorro a acompanharam. A porta bateu às costas deles, e os guinchos da Sra. Black cessaram instantaneamente. Cadê a Tonks? Perguntou Harry olhando a toda a volta enquanto descia os degraus de pedra do número 12, que sumiram no instante em que eles pisaram a calçada. Está nos esperando ali adiante, respondeu a Sra. Weasley secamente, evitando olhar o cachorro preto que se sacudia ao lado de Harry. Uma velha cumprimentou-os na esquina. Tinha cabelos grisalhos muito crespos e usava um chapéu roxo em feitio de torta de porco. Aí, beleza, Harry? Cumprimentou Tonks com uma piscadela. É melhor a gente se apressar. Não acha mole? Acrescentou verificando a hora. Eu sei, gemeu a senhora Weasley apertando o passo. Mas olho tonto, queria esperar por Sturge. Se ao menos Arthur tivesse nos arranjado carros do Ministério outra vez, mas Fudge ultimamente não o deixa pedir emprestado nem um tinteiro vazio. Como é que os trouxas conseguem viajar sem magia? Mas o cachorrão preto deu um latido alegre e correu animado ao redor deles, assustando os pombos e caçando o próprio rabo. Harry não pôde deixar de rir. Sirius ficara preso em casa por muito tempo. A senhora Weasley contraiu os lábios de um jeito quase igual ao de tia Petúnia. Levaram 20 minutos para chegar a King's Cross a pé, e nada mais excitante aconteceu durante esse tempo, exceto Sirius ter espantado uns garotos para divertir Harry.
Uma vez na estação, eles pararam displicentemente ao lado da barreira entre as plataformas 9 e 10, até não haver ninguém à vista. Depois, um a um, atravessaram para a plataforma 9 e meia, onde o expresso de Hogwarts aguardava, arrotando fumaças escuras sobre a plataforma apinhada de alunos que iam embarcar e suas famílias. Harry aspirou aqueles cheiros familiares e sentiu seu ânimo fortalecer, e ao realmente regressar... Espero que os outros cheguem a tempo, comentou a Sra. Weasley, ansiosa, olhando para o arco de ferro trabalhado que abarcava a plataforma e por onde chegariam os novos passageiros. Belo cão, Harry, disse um rapaz alto com cachos Rastafari. Obrigado, Lino, disse Harry, sorrindo enquanto Sirius sacudia a cauda freneticamente. Ah, que bom, exclamou a Sra. Weasley, parecendo aliviada. Aí vem Alastor com a bagagem, vejam! Com um boné de carregador cobrindo os olhos díspares, Moody passou mancando pelo arco atrás de um carrinho carregado com as malas dos garotos. Tudo bem, murmurou ele para a Sra. Weasley e Tonks. Acho que ninguém nos seguiu. Segundos depois, o Sr. Weasley surgiu na plataforma com Rony e Hermione. Tinham praticamente descarregado o carrinho de bagagem quando Fred, George e Gina apareceram com Lupin. Nenhum problema? Rosnou Moody. Nada, respondeu Lupin. Ainda assim, vou dar parte de Sturge a Dumbledore, disse Moody. É a segunda vez em uma semana que ele não aparece. Está ficando tão irresponsável quanto Mundungo. Bom, cuidem-se bem, desejou Lupin apertando a mão de todos. Despediu-se de Harry por último e lhe deu uma palmada no ombro. Você também, Harry. Tenha cuidado. Cabeça baixa e olhos alertas, disse Moody apertando a mão do garoto também. E não se esqueçam, todos vocês, cuidado com o que escrevem. Se tiverem dúvida sobre alguma coisa, não a mencionem em carta. Foi ótimo conhecer vocês, disse Tonks abraçando Hermione e Gina. Logo nos reveremos, espero. Soou um primeiro apito. Os alunos ainda na plataforma correram para o trem. Depressa, depressa, disse a Sra. Weasley distraída, abraçando-os a esmo e segurando Harry 2 vezes. Escrevam, se comportem. Se esquecerem alguma coisa, nós mandaremos. Agora subam no trem, depressa. Por um breve momento, o enorme cão negro ergueu-se nas patas traseiras e apoiou as dianteiras nos ombros de Harry, mas a Sra. Weasley empurrou o garoto em direção à porta do trem. Pelo amor de Deus, Sirius, comporte-se, mais como um cachorro, sibilou ela. Até mais, gritou Harry pela janela aberta, quando o trem começou a andar, enquanto Rony, Hermione e Gina acenavam ao seu lado. As silhuetas de Tonks, Lupin, Moody, do Sr. e da Sra. Weasley foram encolhendo rapidamente, mas o cachorro preto continuou saltando ao lado da janela, abanando o rabo. Gente na plataforma agora pouco visível ria de ver o cão correndo atrás do trem. Então contornaram uma curva e Sirius desapareceu. Ele não devia ter vindo com a gente, comentou Hermione, manifestando preocupação na voz. Ah, anime-se, disse Rony. Ele não vê a luz do dia há meses, coitado. Bom, disse Fred, batendo palmas, não podemos ficar aqui conversando o dia inteiro. Temos negócios a discutir com Lino. Vemos vocês mais tarde. E ele e George desapareceram pelo corredor à direita. O trem continuou a ganhar velocidade, fazendo os garotos que continuavam em pé balançarem e transformando as casas em imagens fugídias. Então, vamos arranjar uma cabine? Convidou Harry. Rony e Hermione se entreolharam. Falou Rony. Rony e eu temos de ir para o carro dos monitores, disse Hermione sem jeito. Rony não estava olhando para Harry. Parecia vivamente interessado nas unhas da mão esquerda. Ah, respondeu Harry. Certo, ótimo. Acho que não temos de ficar lá a viagem inteira, acrescentou Hermione depressa. Nossas cartas dizem que vamos receber... Muito bem-vindo, Gu Khaled Henry. Seja muito bem-vindo à nossa live. Muito obrigado pelo follow. Espero que goste da nossa leitura de Harry Potter. Estamos atualmente no capítulo 10 do livro A Ordem da Fênix. Tudo bom e com você? Tudo bom também? Tudo certo? Tudo tranquilo? Já bebeu água hoje? Eu já acabei de beber, agora há pouco. Você escreve? Que legal! Eu já escrevi 3 capítulos de um livro, mas eu parei e aí eu decidi que eu vou reescrever esses capítulos retirando um personagem que não me agradou. Então, atualmente tem só um capítulo pronto. Nossas cartas dizem que vamos receber instruções dos monitores-chefes e depois patrulhar os corredores de tempos em tempos. Ótimo, repetiu Harry. Bom, eu talvez veja vocês mais tarde, então. Com certeza, disse Rony, lançando um olhar esquivo e ansioso ao amigo.
É chato ter de ir pra lá. Eu preferia, mas temos de ir. Quero dizer, não estou me divertindo. Não sou o Percy. Concluindo em tom de desafio. Sei que você não é, disse Harry rindo, mas quando Hermione e Rony arrastaram os malões Bichento e Peach engaiolada em direção à frente do trem, Harry teve uma estranha sensação de perda. Nunca viajara no expresso de Hogwarts sem Rony. Anda, disse Dina. Se formos logo, poderemos guardar lugares para eles. Certo, concordou Harry, pegando a gaiola de Edvis com uma das mãos e a alça do seu malão com a outra. Eles avançaram com dificuldade pelo corredor, espiando pelas vidraças das cabines e descobrindo que já estavam ocupadas. Harry não pôde deixar de notar que muitos garotos o olharam com grande interesse e que vários cutucaram os vizinhos e apontaram para ele. Depois de registrar esse comportamento em 5 carros consecutivos, ele lembrou que, durante o verão inteiro, o Profeta Diário andara informando aos seus leitores que ele era um mentiroso exibicionista. Perguntou-se desolado se as pessoas que agora o olhavam e cochichavam teriam acreditado naquelas histórias. No último carro, eles encontraram Neville Longbottom, o garoto do 5º ano, colega de Harry na Grifinória. O rosto redondo brilhando com o esforço de arrastar o malão e segurar com apenas uma das mãos o seu sapo trevo que se debatia. Oi, Harry, ofegou. Oi, Gina. Está tudo cheio. Não consegui encontrar um lugar. Do que é que você está falando? Respondeu Gina, que se espremera para passar por Neville e espiar a cabine atrás dele. Tem lugar nesse aí. Só tem a de Luna Lovegood. Neville murmurou alguma coisa sobre não querer incomodar ninguém. Não seja bobo, disse Gina, dando risadas. Ela é legal. Gina abriu a porta e puxou seu malão para dentro. Harry e Neville a seguiram. Oi, Luna, cumprimentou ela. Tudo bem se a gente ocupar esses lugares? A garota ao lado da janela ergueu os olhos. Tinha cabelos louros, sujos e mal cortados, até a cintura. Sobrancelhas muito claras e olhos saltados, que lhe davam um ar de permanente surpresa. Harry entendeu na hora por que Neville preferia procurar outra cabine. A garota emanava uma aura de nítida birutice. Talvez fosse porque guardara a varinha atrás da orelha esquerda por medida de segurança, ou porque tivesse decidido usar um colar de rolhas de cerveja amanteigada, ou ainda porque estivesse lendo a revista de cabeça para baixo. Seus olhos estudaram Neville e se fixaram em Harry. Ela fez que sim com a cabeça. Obrigada, disse Dina sorrindo para ela. Harry e Neville guardaram os 3 malões e a gaiola de Edvis no bagageiro e se sentaram. Luna observou-os por cima da revista invertida, que se chamava O Pasquim. Aparentemente, ela não piscava com tanta frequência quanto as pessoas normais. Não parava mais de olhar para Harry, que se acomodara no assento defronte. E agora, desejava não ter feito aquilo. Boas férias, Luna? Perguntou Gina. Boas, disse Luna sonhadora, sem tirar os olhos de Harry. É, foram bem divertidas, sabe? Você é Harry Potter? Acrescentou. Eu sei que sou, respondeu Harry. Neville riu. Luna voltou então seus olhos claros para ele. Eu não sei quem é você. Não sou ninguém, respondeu Neville apressado. Não, não é não, disse Dina com rispidez. Neville Longbottom, Luna Lovegood. Luna está no mesmo ano que eu, mas é da Corvinal. O espírito sem limites é o maior tesouro do homem, disse Luna entoando o ditado. E erguendo a revista o suficiente para esconder o rosto, ela se calou. Harry e Neville se entreolharam, com as sobrancelhas erguidas. Gina reprimiu uma risadinha. O trem avançou barulhento, levando-os em velocidade para o campo aberto. O dia estava estranho, meio instável. Em um momento, o carro se inundava de sol e no seguinte passava sob agourentas nuvens escuras. Adivinhe o que ganhei de aniversário? Perguntou Neville. Mais um lembrou? Perguntou Harry, lembrando-se do dispositivo em forma de bola de gude que a avó de Neville lhe mandara na tentativa de melhorar sua incrível falta de memória. Não, respondeu o garoto. Até que um lembrou viria a calhar. Perdi o antigo há séculos. Não, olhe só isso. Ele enfiou na mochila a mão livre, a outra segurava a trevo firmemente, e depois de procurar um pouco, tirou um vaso contendo algo parecido com um pequeno cacto cinzento, exceto que era recoberto de pústulas em vez de espinhos. Tá, agora é o nome da planta que é esquisito, então calma aí. Mimbulus Mimbletonia, disse orgulhoso. Harry olhou para a coisa, pulsava levemente, o que lhe dava a aparência sinistra de um órgão interno avariado. É uma escrofulária realmente rara, comentou Neville radiante. Nem sei se na estufa de Hogwarts tem uma. Mal posso esperar para mostrar a professor Sprout. Meu tio-avô Aug conseguiu-a para mim, na Asíria. Vou ver se consigo multiplicá-la.
Harry sabia que o assunto favorito de Neville era herbologia, mas, por mais que se esforçasse, não conseguia imaginar o que o garoto poderia querer com aquela plantinha nanica. Ela, ela faz alguma coisa? Perguntou. Muita coisa, respondeu Neville orgulhoso. Tem um fantástico mecanismo de defesa. Tome, segura o trevo aqui para mim. Ele largou o sapo no colo de Harry e tirou uma pena da mochila. Os olhos saltados de Luna Lovegood tornaram a aparecer por cima da borda da revista invertida para espiar o que Neville estava fazendo. O garoto segurou a escrofulária próxima aos olhos. Oh, meu Deus do céu, como eu odeio quando isso acontece. A língua entre os dentes em... Peraí, deixa eu aumentar só um pouquinho o tamanho da letra, senão não dá. Achei. Cereja. Tá, o garoto segurou a escrofulária próximo aos olhos. A língua entre os dentes escolheu um ponto e espetou com força a planta. A planta espirrou líquido verde, líquido de todas as pústulas, jatos verdes escuros mal cheirosos, espessos. Eles bateram no teto, nas janelas e salpicaram a revista de Luna Lovegood. Gina, que erguera os braços para proteger o rosto bem em tempo, ficou parecendo que usava um chapéu verde pegajoso. Mas Harry, cujas mãos tinham estado ocupadas com trevo para impedir que o sapo fugisse, recebeu o jato em cheio no rosto. Cheirava a estrume rançoso. Neville, cujo rosto e tronco também estavam encharcados, sacudiu a cabeça para limpar o excesso dos olhos. Desculpem, disse gaguejando. Eu não tinha experimentado isso antes. Não pensei que seria tão... Mas não se preocupem, essa escrofulária não é venenosa, acrescentou ele nervoso, enquanto Harry cuspiu um bocado de seiva no chão. Nesse exato momento, a porta da cabine se abriu. Ah, olá, Harry, disse uma voz agitada. Cheguei em uma hora? Harry limpou as lentes dos óculos com a mão livre. Uma garota bonita de cabelos negros e brilhantes estava parada à porta, sorrindo para ele. Cho Chang, apanhadora do time de quadribol de Corvinal. Ah, oi, disse Harry desconcertado. Respondeu Cho. Bem, pensei em dar um alô, então tchau. Corando um pouco, a garota fechou a porta e foi embora. Harry se largou no banco e gemeu. Gostaria que Cho o encontrasse sentado com um grupo muito legal, se acabando de rir de uma piada que tivessem acabado de contar, e não ali com Neville e Luna Lovegood segurando um sapo e pingando escrofulária. Tudo bem, disse Gina procurando consolar o garoto. Olhe, podemos nos livrar de tudo isso facilmente. E puxando a varinha, ordenou. Limpar. A escrofulária desapareceu. Desculpe, tornou a dizer Neville com uma vozinha tímida. Rony e Hermione só apareceram depois de uma hora. A altura em que o... Oh, meu Deus do céu. A altura em que o carrinho de comida já passara. Harry, Ginny e Neville já haviam comido as tortinhas de abóbora e se entretinham em trocar os cartões dos sapos de chocolate, quando a porta da cabine se abriu e os dois entraram, acompanhados por Bichento e Peach. Eu acho que você não pode mandar link aqui no chat, mas eu vou mandar um oi aqui, aí você me manda no sussurro, que aí eu olho sim, sem problemas. Pode mandar um sussurro pra mim. É que link no chat eu acho que não vai, aí fica com esses três asteriscos, não aparece pra mim. Manda no sussurro mesmo, é melhor do que mandar aqui no chat. Aí depois eu olho. Acompanhados por Bichento e Pete, que soltava pios agudos em sua gaiola. Estou morto de fome, disse Rony guardando Pete ao lado de Edward, passando a mão num sapo de chocolate de Harry e se atirando no lugar ao seu lado. Abriu então a embalagem, arrancou a cabeça do sapo com uma dentada e se recostou com os olhos fechados, como se tivesse tido uma manhã exaustiva. Bom, tem 2 monitores do 5º ano de cada casa, disse Hermione parecendo completamente desapontada quando se sentou. Um garoto e uma garota. E adivinhe quem é o monitor da Sonserina, disse Rony, mantendo os olhos fechados. Malfoy, respondeu Harry na mesma hora, certo de que seus piores receios teriam se confirmado. Claro, disse Rony amargurado.
enfiando o resto do sapo na boca e apanhando mais um. E aquela completa vaca Pansy Parkinson disse Hermione com ferocidade. Como foi que chegou a monitora, sendo mais obtusa que um trasgo lesado? Quem são os da Lufa-Lufa? Perguntou Harry. Ernesto Macmillan e Anna Abbott, respondeu Rony com a voz empastada. E Antônio Goldenstein e Padma Patil da Corvinal, continuou Hermione. Você foi ao baile de inverno com Padma Patil, disse uma voz imprecisa. Todos se viraram para Luna Lovegood, que olhava sem piscar para Rony, por cima de Opaskin. Ele engoliu o sapo de uma vez. Eu sei que fui, disse ele, parecendo ligeiramente surpreso. Ela não gostou muito, informou-lhe Luna. Acho que você não a tratou bem, porque não quis dançar com ela. Acho que eu não teria me importado, acrescentou pensativa. Não gosto muito de dançar. Luna tornou a se esconder atrás de Opassin. Rony ficou olhando para a capa da revista de boca aberta por alguns segundos. Depois procurou Gina com um olhar para obter uma explicação, mas a irmã havia enterrado os nós dos dedos na boca para sufocar um acesso de riso. Rony sacudiu a cabeça confuso, depois olhou para o relógio. Temos de patrulhar os corredores a intervalos, disse a Harry e Neville, e podemos castigar os alunos que não estiverem se comportando. Mal posso esperar para apanhar Crabbe e Goyle, fazendo alguma coisa. Você não pode abusar da sua posição, Rony, ralhou Hermione. Certo, porque o Malfoy não vai abusar nem um pouquinho da dele, respondeu Rony com sarcasmo. Então você vai se rebaixar ao nível dele? Não, só vou garantir que apanho os amigos dele antes que ele apanhe os meus. Pelo amor de Deus, Rony. Vou fazer Goyle escrever 100 vezes a mesma frase. Ele vai morrer. Odeio escrever, disse Rony alegremente, baixando a voz para imitar os grunhidos de Goyle. Contraiu o rosto, fingindo dolorosa concentração e escreveu no ar. Eu não devo ter cara de bunda de macaco. Todos riram, mas ninguém riu mais do que Luna Lovegood. Soltou um grito de alegria que fez Edwin desacordar e bater as asas, e Bichento pular para o alto do bagageiro, sibilando. Luna riu tanto que a revista escapou-lhe das mãos, escorregou pelas pernas e foi parar no chão. Essa foi boa! Seus olhos marejados de lágrimas fixavam Rony, enquanto tentava recuperar o fôlego, completamente aparvalhado. Ele olhava para os amigos que agora riam da expressão em seu rosto e do riso absurdamente prolongado de Luna, se balançando para frente e para trás, comprimindo os lados do corpo. Você está tentando me fazer de bobo? Perguntou Rony, enrugando a testa. Bunda de macaco! Ela engasgava segurando as costelas. Todos apreciavam Luna rir, exceto Harry, que, batendo os olhos na revista ainda no chão, reparou em alguma coisa que o fez abaixar-se rapidamente para apanhá-la. De cabeça para baixo, fora difícil dizer qual era a foto da capa, mas Harry agora percebia que era uma charge mal feita de Cornélio Fudge, apenas reconhecível por causa do chapéu coco verde-limão. Uma das mãos do ministro apertava uma bolsa de ouro, a outra esganava um duende. A legenda da charge perguntava: Até onde irá Fudge para se apoderar de Gringotts? Abaixo uma chamada para os outros títulos da revista. Corrupção na Liga de Quadribol. Como os tornados estão assumindo o controle. Segredos das antigas runas revelados. Sirius Black, vítima ou vilão? Posso dar uma olhada? Perguntou ele ansioso à Luna. A garota concordou com a cabeça, ainda de olhos em Rony, ofegante de tanto rir. Harry abriu a revista e correu os olhos pelo índice. Até aquele momento esquecera-se completamente da revista que Queen entregara ao Sr. Weasley para Sirius, mas devia ser essa mesma, edição de Upasquim. Ele localizou a página e voltou sua atenção para o artigo excitado. Era também ilustrado por uma charge bem ruinzinha. De fato, Harry nem teria percebido o que representava Sirius se não houvesse legenda. O padrinho estava em pé, no alto de uma pilha de ossos humanos, empunhando a varinha. O título do artigo era Sirius, negro como pintam? Famoso assassino em massa ou inocente sensação musical? Harry precisou ler a primeira linha várias vezes para se convencer de que entendera corretamente. Desde quando Sirius era uma sensação musical? Durante 14 anos acreditou-se que Sirius Black fosse culpado do assassinato em massa de 12 trouxas inocentes e um bruxo. Sua audaciosa fuga de Azkaban há 2 anos desencadeou a maior caçada humana que o Ministério da Magia já conduziu. Nenhum de nós jamais questionou que ele merecesse ser recapturado e devolvido aos Dementadores. Mas será que ele merece? Recentemente vieram a público novas e surpreendentes provas de que Black pode não ter cometido os crimes pelos quais foi mandado para Azkaban. De fato, diz Doris Perkins, da Via Acântia. 18. Little Norton. Black talvez nem tenha presenciado a matança.
O que as pessoas não percebem é que Sirius Black é um nome falso, diz a Sra. Purkis. O homem que elas pensam ser Sirius Black é na realidade Toquinho Boardman, vocalista do popular conjunto Os Duendeiros, e que se retirou da vida pública depois de ser atingido na orelha por um nabo em um concerto em Little Norton Church Hall, há quase 15 anos. Reconheci-o no instante que vi sua foto no jornal. Ora, Torquinho não poderia ter cometido aqueles crimes, porque no dia em questão estava por acaso saboreando um jantar romântico à luz de velas em minha companhia. Já escrevi ao Ministério da Magia e estou aguardando que muito em breve concedam perdão total a Toquinho, ou melhor, Sirius. Harry terminou de ler e ficou olhando a página incrédulo. Talvez fosse uma piada, pensou. Talvez a revista publicasse invencionices com frequência. Ele folheou as páginas anteriores e encontrou a notícia sobre Fudge. Cornélio Fudge, ministro da magia há 5 anos, quando foi eleito e negou que tivesse planos para assumir a administração do Banco dos Bruxos, o Gringotts. Ele sempre insistiu em afirmar que quer apenas cooperar pacificamente. Ah, Pijama, muito obrigada pela raid! De novo! Muito obrigada mesmo! 7 pessoas! Ah, que legal, gente! Sejam muito bem-vindos! Muito obrigada pelo follow, Maria Anjos! Seja muito bem-vinda! Estamos lendo Harry Potter e a Ordem da Fênix. Salviato também seja muito bem-vindo. Não sei se eu pronunciei certo. Tudo bom com vocês? Muito obrigada pela gangue. Eu tô quase terminando. Quer dizer, eu acabei de começar o capítulo 10, vai. Faz. Nossa, já faz meia hora que eu tô lendo o capítulo 10. Tá bom. Não foi quase agora, já faz meia hora, mas tudo bem. A gente tá no capítulo 10 de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Ai, que felicidade, gente. Muito obrigada pela gank de novo de vocês. Vamos lá. Vamos reler aqui a notícia sobre Cornélio. Cornélio Fudge, ministro da magia há 5 anos quando foi eleito, negou que tivesse planos para assumir a administração do Banco dos Bruxos, o Gringotts. É, meu bot eu tenho que arrumar ele, que ele não gosta de emotes, entendeu? Ele é muito chato. Tem que arrumar isso. É loucura, o negócio, você coloca emote, ele bane a pessoa assim, ó, automaticamente. É doido esse bot. Pode nem botar emote no chat que ele bane, loucura. Ele sempre insistiu em afirmar que quer apenas cooperar pacificamente com os guardiões do nosso ouro. Mas será que quer mesmo? Fontes ligadas ao Ministério revelam recentemente que a mais cara ambição de Fudge é assumir o controle da reserva de ouro dos duendes e que não hesitará em usar a força se for preciso. E não seria a primeira vez, tampouco, declarou um funcionário bem informado. Cornélio Fudge, o mata-doentes, é como seus amigos o chamam. Se os leitores pudessem ouvi-lo quando ele pensa que não há ninguém por perto, não para de falar nos doentes que matou. Mandou afogar, mandou atirar do alto de edifícios, mandou envenenar, mandou cozinhar para rechear tortas. Eita, fazer torta de doente? Que loucura. Ai. Harry não quis continuar a ler. Fudge podia ter muitos defeitos, mas o garoto achava extremamente difícil imaginá-lo dando ordens para assar doentes para rechear tortas. Ele folheou o resto da revista, parando aqui e ali. Leu uma acusação de que os Tornados de Tutshill estavam vencendo o campeonato da Liga de Quadribol, combinando chantagem, envenenamento de vassouras e tortura. Uma entrevista com um bruxo que dizia ter voado até a lua em uma Cleanswap 6 e trazido um saco de sapos lunares para provar o seu feito. E um artigo sobre runas antigas que ao menos explicava o motivo de Luna estar lendo o Pasquim de cabeça para baixo. Segundo a revista, se a pessoa observasse as runas de cabeça para baixo, elas revelariam um feitiço para transformar as orelhas de um inimigo em kumquats. De fato, comparada com os demais artigos de Upasquim, a insinuação de que Sirius pudesse realmente ser o vocalista dos duendeiros parecia até bastante sensata. Alguma coisa que preste aí? Perguntou Rony quando Harry fechou a revista. Claro que não, respondeu Hermione criticamente, antes que Harry pudesse responder. O Pasquim só tem bobagens, todo mundo sabe disso. Desculpe, disse Luna, sua voz perdeu momentaneamente a vagueza. Meu pai é o editor. Disse Hermione visivelmente constrangida. Bem, tem coisas interessantes, quero dizer. É bem... Pode devolver? Obrigada, disse Luna com frieza e, curvando-se para a frente, puxou-a das mãos de Harry, folheando rapidamente até a página 57, tornou a segurá-la de cabeça para baixo
decidida, e desapareceu por trás da revista no momento em que a porta da cabine se abriu pela terceira vez. Harry olhou, já esperava por isso, o que não tornou mais desagradável a visão de Draco Malfoy ladeado por seus dois comparsas, Crabbe e Goyle. Que é? Disse agressivamente antes que Malfoy pudesse abrir a boca. Modos, Potter, ou terei de lhe dar uma detenção, entoou Malfoy, cujos cabelos lisos e louros e o queixo pontudo eram exatamente iguais aos do pai. Como está vendo, ao contrário de você, fui promovido a monitor, o que quer dizer que, ao contrário de você, tenho o poder de distribuir castigos. É, disse Harry, mas ao contrário de mim, você é um babaca, por isso se manda e deixa a gente em paz. Rony, Hermione, Gina e Neville riram, Malfoy crispou o lábio. Vem cá, Potter, como é que você se sente perdendo a liderança para o Weasley? Cala a boca, Malfoy, mandou Hermione rispidamente. Parece que toquei num ponto sensível, disse ele sorrindo com afetação. Bom, trate de se cuidar, Potter, porque eu vou estar na sua cola, como um cão de caça, caso você saia da linha. Fora daqui, disse Hermione ficando de pé. Abafando o riso, Malfoy lançou um último olhar malicioso a Harry e saiu da cabine com os dois amigos pesadões em sua esteira. Hermione bateu a porta da cabine e virou-se para Harry, que percebeu imediatamente que a amiga, como ele, registrara o que Malfoy dissera e ficara igualmente abatida. Joga mais um sapo para nós, disse Rony, que pelo jeito nada percebera. Harry não podia falar com franqueza na frente de Neville e Luna. Pera, ele falou uma coisa que eu esqueci. Ah tá, lembrei. Vocês perceberam a menção que o Malfoy fez? Que ele reconhece que o Harry e a Hermione perceberam e o Rony nem prestou atenção? Vocês perceberam? Porque eu percebi que ele falou cão de caça. Quem é que foi levar Harry à plataforma 9 3/4 para embarcar no trem? Então, né? Pois é, acho que o Malfoy percebeu. E se o Malfoy percebeu, o pai dele também percebeu, né? Trocou mais um olhar nervoso com Hermione, depois ficou olhando para fora da janela. Achara engraçada a ideia de Sirius tê-lo acompanhado à estação, mas de repente achou-a irresponsável, se não positivamente perigosa. Hermione estava certa, Sirius não devia ter vindo. E se o Sr. Malfoy tivesse reparado no cão preto e comentasse com o Draco? E se tivesse deduzido que os Weasley, Lupin, Tonks e Moody sabiam onde Sirius estava escondido? Ou será que o fato de Malfoy ter usado a palavra cão fora coincidência? O tempo permaneceu indefinido à medida que rumavam sempre para o norte. A chuva salpicou as janelas de má vontade, depois o sol fez uma pálida aparição e logo as nuvens o encobriram. Quando anoiteceu e as luzes foram acesas nos carros, Luna enrolou o pasquim, guardou-o cuidadosamente na mochila e passou a encarar um a um os colegas da cabine. Harry estava sentado com a testa encostada na testa do trem, na janela do trem, tentando captar um vislumbre distante de Hogwarts, mas era uma noite sem luar e a janela riscada de chuva estava suja. É melhor nos trocarmos, disse Hermione. Ela e Rony prenderam no peito os distintivos de monitor. Harry viu Rony apreciando a própria imagem na janela escura. Finalmente, o trem começou a reduzir a velocidade e eles ouviram a zoeira que sempre havia quando os alunos corriam a preparar a bagagem e os animais de estimação para o desembarque. Como Rony e Hermione deviam supervisar a movimentação, eles desapareceram da cabine, deixando para Harry e os outros cuidarem de Bichento e Peach. Eu levo essa coruja se você quiser, disse Luna Harry, estendendo a mão para Peach, enquanto Neville guardava Trevo cuidadosamente no bolso interno das vestes. Obrigado, disse o garoto, entregando-lhe a gaiola e erguendo Edwis com mais firmeza nos braços. O grupo saiu lentamente da cabine, sentindo o primeiro impacto do ar noturno em seus rostos ao engrossarem a confusão de alunos no corredor. Aos poucos foram se deslocando para as portas. Harry sentiu o cheiro dos pinheiros que ladeavam a trilha até o lago. Desceu para a plataforma e olhou ao redor, procurando ouvir a chamada familiar de alunos do primeiro ano aqui, primeiro ano, mas a chamada não veio. Em vez disso, uma voz bem diferente, uma voz feminina, enérgica, gritava: alunos do primeiro ano, façam fila aqui, por favor. Todos os alunos de primeiro ano para cá. Uma lanterna veio balançando em direção a Harry e à luz o garoto viu o queixo proeminente e severo corte dos cabelos da professora Grubliplank, a bruxa que assumira o trato das criaturas mágicas no lugar de Hagrid por uns tempos no ano anterior. Onde está Hagrid? Perguntou ele em voz alta. Não sei, disse Gina, mas é melhor a gente sair do caminho. Estamos bloqueando a porta. Ah, é. Harry e Gina se separaram enquanto caminhavam pela plataforma para se afastar da estação.
Empurrado pela aglomeração de alunos, Harry procurou divisar no escuro um relance de Hagrid. Ele tinha de estar ali, contara com isso. Rever Hagrid era uma das coisas que mais desejara, mas não havia sinal do amigo. Ele não pode ter ido embora, disse Harry a si mesmo enquanto avançava lentamente pelo estreito portal da saída para se juntar aos outros na rua. Vai ver, apanhou uma gripe ou outra coisa qualquer. Ai, meu braço tá dormindo. Calma aí, gente. Ai. Vamos mudar de posição novamente para o braço parar de formigar. Eu não tô nem sentindo meu dedinho mais. Ele procurou Rony e Hermione com os olhos, querendo saber o que pensavam da reaparição da professora Grubbly-Plank, mas nenhum dos dois estava por perto. Então ele se deixou impelir para a estrada escura e lavada de chuva, a saída da estação de Hogsmeade. Ali se encontravam aguardando mais ou menos 100 carruagens, 100 cavalos, que sempre levavam os alunos mais adiantados até o castelo. Harry deu uma olhada rápida, afastou-se um pouco para vigiar a chegada dos amigos. Então deu uma segunda olhada. As carruagens não eram mais 100 cavalos. Havia animais parados entre os varais dos carros. Se precisasse designá-los por algum nome, ele supunha que os teria chamado de cavalos, embora possuíssem alguma coisa reptiliana também. Eram completamente descarnados, com os cornos negros, colados ao esqueleto, no qual cada osso era visível. As cabeças semelhavam a de dragões, e os olhos sem pupilas eram brancos e fixos. Da junção das espadas saíam asas, imensas e negras, coriáceas, que pareciam pertencer a morcegos gigantes. Imóveis e quietos na escuridão, os bichos eram estranhos e sinistros. Harry não conseguia entender por que as carruagens seriam puxadas por esses cavalos horrorosos, quando eram perfeitamente capazes de se mover sozinhas. Cadê o Pete? Indagou a voz de Rony logo atrás de Harry. A Luna vem trazendo ele, disse Harry, virando-se depressa ansioso para consultar o amigo sobre Hagrid. Onde é que você acha que o Hagrid está? Não sei, disse Rony parecendo preocupado. Tomara que esteja bem. A uma pequena distância, Draco Malfoy, seguido por um pequeno grupo de comparsas, inclusive Crabbe Goyle e Pansy Parkinson, afastava do caminho alguns alunos do segundo ano de ar tímido para poderem apanhar uma carruagem. Segundos depois, Hermione emergiu ofegante da multidão. Malfoy estava agindo de maneira absolutamente revoltante com o garoto de primeiro ano lá atrás. Juro que vou dar parte dele. Ele só está usando o distintivo há 3 minutos e já está abusando mais do que nunca das pessoas. Onde está o bichento? Está com a Gina, disse Harry. Olha ela ali. Gina acabara de surgir do ajuntamento segurando um bichento que esperneava. Obrigado, disse Hermione, substituindo Gina na tarefa. Vamos logo, vamos pegar uma carruagem juntos, antes que lotem todas. Ainda não apanhei Pete, disse Rony, mas Hermione já ia se adiantando em direção à carruagem desocupada mais próxima. Harry ficou para trás com Rony. O que você acha que são essas coisas? Perguntou Harry, indicando com a cabeça os horrendos cavalos, enquanto os outros alunos passavam por eles em bando. Que coisas? Esses cavalos! Luna apareceu segurando a goiola de Pete nos braços. A corujinha pipilava, excitada, como de costume. Pronto, aqui está ela. É uma corujinha bem simpática, não? Ela é legal, disse Rony com mais maus modos. Bem, vamos então, vamos entrar. O que é que você estava dizendo, Harry? Eu estava perguntando que bichos horríveis são esses que parecem cavalos. E continuou andando com Rony e Luna para a carruagem em que Hermione e Gina já estavam sentadas. Que bichos que parecem cavalos? Esses bichos que estão puxando as carruagens, disse Harry impaciente. Afinal, eles estavam a menos de 1 metro do mais próximo. E o bicho os observava com aqueles olhos brancos e fixos. Rony, no entanto, se virou para Harry com um ar perplexo. Do que é que você está falando? Estou falando daquilo. Olhe! Harry agarrou Rony pelo braço e girou seu corpo de modo a obrigá-lo a ficar cara a cara com o cavalo alado. Rony olhou direto para o cavalo durante um segundo, depois tornou a olhar para Harry. Para o que é que eu devo olhar? Para ali, entre os varais, atrelado à carruagem, bem ali na frente. Mas, como Rony continuava a parecer confuso, ocorreu a Harry um estranho pensamento. Você não está vendo nada? Vendo o quê? Você não está vendo a coisa que está puxando a carruagem? Rony agora começou a se assustar seriamente. Você está bem, Harry? Harry sentiu-se completamente desnorteado. O cavalo estava ali, diante dele, um sólido reluzente, a luz que vinha da janela da estação às costas dele. O vapor saía de suas narinas no ar frio da noite. No entanto, a não ser que Rony estivesse fingindo, e se estivesse seria uma brincadeira muito sem graça, ele não estava vendo nada.
Vamos entrar então? Convidou Rony hesitante, olhando para Harry como se estivesse preocupado com um amigo. É, disse Harry. É, entre. Está tudo bem? Disse uma voz sonhadora ao lado de Harry quando Rony desapareceu no interior escuro da carruagem. Você não está ficando maluco nem nada. Eu também vejo. Vê? Exclamou desesperado, virando-se para Luna. Ele viu os cavalos de asas de morcego refletidos nos grandes olhos prateados da garota. Ah, vejo! Sempre os vi desde o meu primeiro dia de escola. Eles sempre puxaram as carruagens. Não se preocupe, você é tão normal quanto eu. Sorrindo suavemente, ela entrou no interior mofado da carruagem. Harry a acompanhou, mas nem tão tranquilo assim. E assim, pessoal, acabou mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. E eu vou me despedindo de vocês com um grande beijo pra vocês. Eu ia falar like favorito sempre. Não, isso daqui é fala de outro vídeo. Pera. Deixa eu me concentrar. Bom, pessoal, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificações quando tem vídeos novos. E se tiverem alguma pergunta, sugestão ou qualquer coisa que queiram falar, pode não ser até sobre Harry Potter, pode ser sobre qualquer outro assunto. Perguntem aqui embaixo nos vídeos. Pode ter certeza que eu vou ler seu comentário e responder. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem e um grande beijo. Até a próxima. Fui!